Olá, meu nome é Denise, eu sou psicóloga e nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito recorrente e muito interessante, que é a depressão. Todo mundo, em algum momento da sua vida, já sentiu tristeza. Já sentiu tristeza porque é normal que em nossa vida, durante todo o período da nossa vida, a gente receba notícias ruins em algum momento, ou que aconteça de certa forma algo que seja ruim. É normal sentir tristeza. A tristeza que não é normal é aquela que atrapalha a nossa rotina. É aquela que dura dias e até semanas. É dessa tristeza que nós iremos falar nesse momento. A depressão é um dos transtornos mais comuns e mais incapacitantes do mundo. E ela é caracterizada por humor negativo, ou seja, uma baixa no humor muito grande, uma tristeza muito grande, muito recorrente, uma visão negativa de si, um olhar muito negativo de si mesmo, um desinteresse em atividades que antes eram prazerosas, que antes davam prazer, a maior parte do tempo. Desesperança, quando a pessoa ela não tem mais esperança. Ele não tem mais esperança, não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, né? Quando a pessoa também possui algumas crenças negativas de si, e isso consequentemente também altera a visão de mundo que ela possa ter. Então, as pessoas assim, elas dão importância geralmente a conteúdos ou informações que apoiem essas crenças negativas, né? Sobre ela ou sobre a visão de mundo que geralmente ela alimentou. É comum a gente ver pessoas hoje que falam da questão da depressão e ele fala que gosta de ler conteúdos de tristes, né? De livros, ou então pessoas que gostem de ouvir músicas tristes, músicas melancólicas, que falam de tristezas, enfim. Algo que venha enfatizar, ou seja, que venha reforçar aquele comportamento, né, de tristeza. E levando em conta essa questão da análise biológica da depressão, existem alguns hormônios que são liberados em momentos de estresse que podem sim alterar o funcionamento dos neurônios. E especialmente quando isso ocorre em determinado período da infância, de maneira muito prolongada, né? Isso, a pessoa, a criança, né, o ser, ele tem essa propensão de desenvolver a depressão. Algumas pesquisas indicam que o hipocampo é a parte do cérebro responsável pela memória, que pode ser danificado a partir da liberação contínua do hormônio do estresse, né? No caso, que é o cortisol. Isso pode levar a uma mudança anatômica da própria região cerebral, que de certa forma vai predispor esta pessoa à depressão. Então, queridos, pessoas com depressão são pessoas que se sentem impotentes, apáticas, desesperançosas com a vida, com relações, as suas relações cotidianas, que muitas vezes são comprometidas, levando a pessoa a ter uma maior propensão ao isolamento e ao suicídio, né? E nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não só apenas as pessoas que vivenciam o sofrimento, mas todo o contexto em que essa pessoa se insere, né? E a economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Então ela altera todo o nosso contexto, até mesmo a questão econômica, porque hoje a campeã de afastamento de trabalho é a depressão. Então a pessoa que tem depressão, ela se sente uma pessoa impotente, ela se sente uma pessoa apática, é uma pessoa que não tem esperança, tem uma vida cotidiana com muito comprometimento. E apesar de todo esse conhecimento que nós temos sobre a depressão atualmente, com essa condição de ser perigosa, ela ainda não é levada muito a sério pelas pessoas.
a depressão não está sob controle consciente das pessoas e pode prejudicar seriamente a vida delas. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição, visto que os profissionais têm todo um manejo, têm todo um conhecimento e algumas técnicas que podem auxiliar essas pessoas que apresentam tal comportamento, né? E a prevalência dessa doença é tão grande que não se explica pela falta do conhecimento ou pela falta de tratamento, né? Existe, na verdade, vários tipos de tratamento, um alto nível de eficácia e também prevalência, que pode estar relacionada à percepção ultrapassada de quão grave pode ser a depressão e o receio de procurar um profissional. É muito séria essa questão da depressão e essa questão cultural que envolve todo esse ser. Como essa pessoa percebe esse tratamento, como essa pessoa vê um psicólogo, vê um psiquiatra, está muito relacionado com o desenvolvimento do próprio tratamento dessa pessoa, que muitas vezes apresenta uma resistência até em procurar ajuda. Então a pessoa que tem depressão, ela precisa deixar o preconceito de lado, né? Primeira coisa, aceitar que você tem um problema. E eu sempre digo que o primeiro passo para que eu resolva um problema é aceitar este problema, é encarar este problema. Então procurar um profissional qualificado que possa te ajudar, né? E isso vai fazer toda a diferença. Ter muito cuidado em procurar pessoas que não têm conhecimento, que muitas vezes vão falar coisas que vão servir como gatilhos até para a crise, né? Outra coisa é se envolver em atividades físicas, atividades sociais, práticas esportivas, encontro com amigos, envolvimentos regulares com atividades que trazem benefícios e reduzem os sintomas. Por exemplo, ao acordar também, sempre planejar fazer alguma coisa, fazer um checklist das coisas que você pretende fazer naquele dia e realmente se esforçar para sair de casa, para sair do quarto, para ter prazer realmente, para que no final do dia aquela pessoa possa ter aquela sensação do dever cumprido. Isso é muito importante também. É importante também a pessoa anotar os pensamentos que surgem na cabeça dela antes que ela se sinta mal, visto que o nosso pensamento controla o nosso comportamento. Então, em momentos de maior tristeza, é importante que a gente tome consciente desses pensamentos que vêm surgindo, que é o primeiro passo que eu preciso para depois eu me questionar, né? Para depois eu possa voltar e verificar se realmente esses pensamentos são realistas e se isso pode me ajudar a flexibilizar mais essas crenças que geralmente são rígidas e diminuir as questões dos sintomas da depressão. Então, eu posso precisar sim de uso de medicação, realmente, em casos mais acentuados. Aí, em alguns casos não, somente a terapia com psicólogo traz realmente aí uma grande mudança. Então, reduzindo, né, os sintomas, né, e permitindo que a pessoa realize as atividades da sua vida com mais eficácia, né, com mais naturalidade, mais facilmente. Então, gente, a depressão é coisa séria, tá? Pode matar, porque também a gente chama, né? Pelo menos eu considero e chamo como um câncer mental, então é um problema como qualquer outro problema e pode acometer qualquer pessoa. E pode ser tratada também, assim como qualquer outro tipo de problema, né? E se as pessoas soubessem disso, assim que sentissem os primeiros sintomas, talvez nós evitaríamos vários outros problemas muito mais graves, até pouparíamos o sofrimento de até muitas vezes uma morte prematura. Então, queridos, a depressão é uma doença e, como qualquer outra, precisa de tratamento, tá bom? Um abraço.